Hoje você vai entender por que Jean-Baptiste Rusteng foi tão criticado pelo movimento espírita e como as suas obras influenciaram e influenciam o pensamento dos espíritas até os dias de hoje. Eu sou Rafael Ávila e está começando mais um Curiosidades Espíritas. Jean-Baptiste Rusteng nasceu em Biguel, no sudoeste da França. De família humilde, com muitas dificuldades, conseguiu se formar em Direito e se tornou, aos 43 anos, presidente da Ordem dos Advogados de Bordeaux. Aos 50 anos, se casou com sua prima, uma viúva sem filhos, e em 1855 ele abandonou as funções administrativas da Ordem, mas continuou trabalhando com consultorias. No ano de 1858, ele ficou gravemente doente, e isso forçou-o a parar de trabalhar, e é aí que começa a nossa história. Durante esse período de doença, onde ele só vai se recuperar totalmente em 1861, ele descobre, através de um médico, as ciências espíritas, as mesas girantes, a comunicação com os espíritos, e por curiosidade obteve um exemplar de O Livro dos Espíritos, e saiu de um estado de incredulidade para maravilhado. A partir daí, Rusteng mergulhou no mundo dos espíritos e leu todas as obras lançadas por Kardec até aquela data. Ele considerava essas obras uma revelação lógica e racional. Depois disso, virou um grande pesquisador. Buscou registros sobre as comunicações com os espíritos ao longo de toda a história. Consultou livros de filosofia profana e religiosa, desde os antigos até o século XVIII. Também pesquisou os textos dos prosadores e poetas para analisar as crenças e costumes dos tempos com relação à imortalidade e comunicações com os espíritos. Se debruçou profundamente no Antigo e no Novo Testamento para verificar o encadeamento de todas as revelações da lei de Deus e, quando terminou esses estudos, reconheceu que o intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados era um fato claro da ordem divina e providencial. Em comunicações por correspondências publicadas na Revista Espírita, Kardec se mostrava muito satisfeito com o progresso e interesse de Rusteng, que, segundo o professor Rivaio, o considerava mestre em assunto de apreciação e por isso deveria ser felicitado. Em junho de 1861, Rusteng frequentava as sessões mediúnicas no grupo de Émile Antoine Sabot, que foi o primeiro espírita em Bordeaux. Antes de uma dessas reuniões, rogou em prece que se manifestasse em alguma sessão o espírito de João Batista, de seu pai e também do seu mentor. Essas entidades se manifestaram espontaneamente no grupo de Sabot, deixando o médium surpreso, pois não sabia do pedido de Rusteng aos espíritos. E uma semana depois, agora nas reuniões do grupo Rusteng, o espírito do apóstolo Pedro se manifestou no dia 30 de junho, de modo inesperado tanto para ele como para o médium também. Essas comunicações foram o combustível que Rusteng precisava para animar os seus objetivos futuros. Em dezembro de 1861, sugeriram a Rusteng conhecer uma pintura mediúnica feita por uma jovem chamada Diane Collignon. Lá, encontrou-se com seu pai, Sr. Charles Collignon, médium e também pintor em Bordeaux, e a sua mãe, Émile Collignon, também médium. Uma semana depois, ao voltar nesta mesma residência para agradecer a acolhida da família, Rusteng relata o seguinte: no momento que me preparava para sair, Madame Collignon sentiu na mão a impressão e a agitação fluídicas bem conhecida das médiuns, indicadoras da presença de um espírito desejoso de se manifestar. À instância minhas, ela condescendeu em se prestar à manifestação mediúnica e, no mesmo instante, a mão, fluidicamente dirigida, escreveu uma mensagem anunciando a mais completa obra mediúnica sobre os evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo, e assinada pelos 4 evangelistas com o apoio dos apóstolos. Ambos ficaram surpresos e temerosos também pela responsabilidade, porque, segundo as orientações, começariam esse trabalho na semana seguinte. Agora uma curiosidade para vocês. Kardec também visitou o casal Collignon nesse mesmo ano em Bordeaux para apreciar o mesmo quadro pintado pela jovem da família. E em carta à sua esposa, Amélie Baudet,
falou sobre um almoço que teve com eles. Nessa carta ele relata o seguinte: a senhora Collignon é uma mulher bem superior e bem meritória, e com isso de uma simplicidade, de uma modéstia que realçam ainda mais o seu valor. Sua dedicação à causa, seu caráter conciliador e obsequioso a tornam estimada por todos. Ou seja, ela havia deixado a Kardec uma boa impressão. Esse não foi o primeiro contato entre Kardec e a médium. Nos anos seguintes, eles continuariam trocando cartas e em uma delas ela faz uma revelação bombástica que já eu te conto. Porque agora, Rusteng já tinha tudo à mão para executar a sua obra. E assim foi, ao longo de 3 anos e 5 meses, de dezembro de 1861 a maio de 1865. Por todo esse período, ele, através das psicografias da Madame Collignon, coletou e organizou sua principal obra, Os 4 Evangelhos, que viria a ser o mais polêmico dos conteúdos dos primeiros anos de vida do Espiritismo e que perdura até os dias de hoje. Como a obra era gigante, foi dividida em 3 volumes inicialmente. Os 2 primeiros lançados no dia 5 de abril de 1866 e o segundo volume no dia 5 do mês seguinte. Não se sabe bem qual foi a tiragem dos volumes originais de Os 4 Evangelhos e nem sobre a sua vendagem, mas a sua aceitação no meio espírita foi insignificante no lançamento, porque, primeiro, já havia sido lançado o Evangelho segundo o Espiritismo das mãos do codificador da doutrina. Segundo, pela soberba de Rusteng ao chamar a obra de Revelação da Revelação, o que desqualificava o trabalho exemplar e inquestionável do professor Lyonès. Terceiro, porque o próprio Kardec questionou a obra na Revista Espírita de junho de 1866, dizendo que se tratava de um trabalho considerável e fez algumas ressalvas. Agora você vai pegar o seu caderninho de anotações ou bloco de notas do seu celular, que eu vou pontuar todas as questões que põem em xeque os 4 evangelhos de Rusteng. Se prepare. Rusteng propõe que Jesus teria um corpo fluídico ou agênere, ou seja, não físico como o dos seres humanos. Ele argumenta que Jesus era um espírito puro, que não experimentou a materialidade do corpo humano. E isso nos leva a uma série de questões como: se Jesus tinha um corpo fluídico, como Maria engravidou? Como aconteceu a amamentação de Jesus? Rusteng diz que essas coisas aconteceram de forma fluídica, o que acaba caindo nas teorias místicas católicas que santificam tudo que não pode ser explicado diante das leis científicas da Terra. Jesus constitui sim o mais perfeito modelo a ser seguido pelo homem, considerado o mais puro de todos os espíritos que já apareceram na Terra, mas, segundo a lei do progresso que estudamos no Livro dos Espíritos, todos os espíritos que passam por esse planeta precisam passar pela carne. E Jesus necessitou de um corpo físico e de um perispírito, fundamentais para a sua atuação no nosso planeta. Caso contrário, estaria quebrando as leis de Deus. E tem mais, hein? E a Via Crucis? Com todo aquele sangue derramado por Jesus no processo da crucificação, seria uma farsa também? Será que Jesus tem o perfil de que enganaria aquelas pessoas? É pra gente pensar. Mas calma que ainda tem mais. Outro ponto é que Rusteng se isolou com a médium Émilie Collignon, evitando o intercâmbio com trabalhadores mais experientes que poderiam elaborar críticas aos textos e indagações mais exigentes e contundentes aos espíritos orientadores da obra. Isso não aconteceu, e vai totalmente contra as orientações de Kardec de compilar informações mediúnicas e avaliá-las conforme o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Além do mais, Rusteng não teria eliminado nenhum texto recebido pela médium, o que explicaria a grande extensão da sua obra, de mais de 2.000 páginas. O próprio Kardec também registrou mensagens que recebeu e considerou não condizentes com as assinaturas, e mostrou que até mesmo ele estava sujeito às chamadas mistificações. Porém, o professor Rivaio descartou essas mensagens e não as colocou na codificação, porém as usou como um material de suporte didático, ensinando a identificar os possíveis espíritos mistificadores. E isso nos leva a um terceiro ponto.
Quem eram os espíritos que se comunicaram com Rusteng? Segundo o próprio, como já dissemos, os 4 evangelistas com o apoio dos apóstolos e também Moisés. Mas será mesmo? Os riscos da falta de curadoria de Rusteng podem ter atraído espíritos embusteiros que utilizaram os nomes desses grandes espíritos para se fazerem mais respeitáveis e aceitos. Além do mais, quanto mais evoluído é o espírito, maior é o número de grandes responsabilidades que ele acaba abraçando no mundo espiritual. E isso limita a sua capacidade de atender pessoalmente a todas as evocações, principalmente aquelas oriundas de pessoas pouco moralizadas e irresponsáveis também. Será que esses espíritos importantes que ele alega ter evocado tinham todo esse tempo disponível só para isso? Outro ponto. João Evangelista é um dos coautores de O Evangelho segundo o Espiritismo. Será que ele se equivocou nas informações passadas nesta obra e precisou corrigir dos livros de Rusteng, trazendo pontos tão divergentes? Poderia esse espírito ensinar uma coisa e pouco tempo depois dizer outra? E a qualidade do médium? Rusteng desprezou o cuidado de avaliar a qualidade mediúnica da Madame Collignon, tanto que, uma semana após conhecê-la, já aceitou a informação que recebeu e começou um trabalho que durou anos. Não teve um planejamento ou uma avaliação de viabilidade ou dos perigos dessa empreitada utilizando uma só médium. Seria a espiritualidade tão desorganizada e apressada assim? O critério de avaliação moral do médium deve ser fundamental para uma comunicação desse porte. E por último, a obra é recheada de apologias de dogmas católicos. Olha só o que eles afirmam. O chefe da Igreja Católica, nessa época em que este qualificativo terá sua verdadeira significação, pois que ela estará em via de tornar-se universal como sendo a Igreja do Cristo. O chefe da Igreja Católica, dizemos, será um dos principais pilares do edifício. Quando o virdes, cheio de humildade, cingido de uma corda e trazendo na mão o cajado do viajante. Esses e outros pontos colidem gravemente com os ensinamentos da codificação espírita e de obras complementares, como a de Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, onde o autor traz divergências dogmáticas do catolicismo em relação à filosofia e à ciência espírita. Em dezembro de 1863, a senhora Collignon e Kardec trocaram cartas, como eu já disse, e em uma delas, a própria médium confessou estranhar as revelações de que ela seria portadora sob a coordenação de Rusteng. Nesse momento, Kardec lhe recomenda paciência, que não poderia tratar sobre aquele assunto por correspondência, mas que uma explicação seria tratada ulteriormente quando vier o seu tempo com todos os desenvolvimentos que ela comporta. Provavelmente, Kardec estaria se referindo à obra A Gênese, que viria para acabar com todos os misticismos e fortalecer a ciência espírita de uma vez por todas. Você acha que acabou por aí? Se liga que tem mais coisas nesse baú. Você lembra que eu disse que os 4 evangelhos não chamaram a atenção logo no lançamento, né? E aí você pode estar se perguntando, mas em que momento que ele ganhou força? E você não vai acreditar como que isso aconteceu. No final de 1861, Rusteng destinou um considerável legado do seu testamento à Sociedade Espírita Parisiense dirigida por Kardec em favor do espiritismo. Aliás, ele foi um dos grandes financiadores do espiritismo. A carta que acompanhou a cópia do testamento enviada à Sociedade Espírita Parisiense foi lida por Kardec na sessão de 20 de dezembro de 1861 e reproduzida na Revista Espírita. Porém, Rivaio não cita nela o nome do doador. Rusteng desencarnou em janeiro de 1879. Sem herdeiros, ele deixou bens para familiares próximos, para a senhora Collignon, para algumas instituições de caridade de Bordeaux e, claro, o prometido à Sociedade Espírita Parisiense. Quem cuidou do seu espólio foi seu fiel amigo e seguidor, Jean Guérin, e esse cara, junto com Pierre Gaëtan Leymarie, conhecido como o coveiro do espiritismo, vai só vendo, vão fazer renascer o rustanguismo. Nesta época, Kardec já havia desencarnado e a sua esposa, Amélie Boudet, que estava à frente da Sociedade Espírita Parisiense,
precisou criar outra instituição, já que essa primeira não tinha autorização legal para receber recursos como o de Rusteng, e funcionava apenas como sociedade para estudos. Essa nova instituição teria o nome de Sociedade Anônima Espírita, e o diretor-geral dela era quem? Pierre Gaëtan Leymarie. Guérin, em parceria com Leymarie, foram acusados por algumas personalidades espíritas da época de pegar os francos doados por Rusteng e usá-los para ganhar influência no movimento espírita e nele insuflar as ideias rustanguistas. Isso aconteceu através de artigos na Revista Espírita, de palestras e de outros eventos patrocinados pela Sociedade Espírita. Guérin e Leymarie desenterraram a obra de Rusteng e estavam dando a ela um destaque nunca antes visto. Só para você ter uma ideia, Guérin tomou posse de 216 ações da Sociedade Anônima, que era a detentora dos direitos sobre as obras de Kardec. Com isso, ele se tornou sócio majoritário. A propaganda rustanguista de Guérin junto ao movimento espírita provocou uma cisão tão séria que fez surgir a União Espírita Francesa, com os amigos do casal Kardec como Bert Froppot, Gabriel Delany, Sophie Rosen, Leon Denis, fazendo uma franca oposição à sociedade dirigida por Leymarie. Além disso, foi criado o jornal O Espiritismo, em oposição à Revista Espírita. Eles tentaram denunciar aquilo que foi considerado um conluio entre Guérin e Leymarie, mas esse desvio doutrinário não parou. E teve ainda uma cereja nesse bolo. Em junho de 1883, junto com a edição da Revista Espírita daquele mês, foi distribuída uma inusitada brochura intitulada Os Quatro Evangelhos de Jean-Baptiste Rusteng, resposta aos seus críticos e seus adversários, editados, claro, pelos discípulos de Rusteng. Esse material trazia um capítulo dando uma resposta àquele artigo que Kardec fez na Revista Espírita, lá em junho de 1867, onde Kardec questionava os pontos da obra de Rusteng. A resposta a Kardec é dura e mira frontalmente ao mestre lyonês. Para começar, acusa o pioneiro espírita de pretender ser o único distribuidor da luz. O suplemento fazia também total apologia à tese rustanguista do corpo fluídico de Jesus e os demais conceitos místicos também propostos na tal revelação da revelação. E depois, criticava Kardec por não aplicar em sua própria obra o critério do controle universal do ensinamento dos espíritos. Será? No mesmo ano, a União Espírita Francesa publicou textos de Bert Froppot e de Leon Denis retrucando esse artigo dos discípulos rustanguistas e dos seus ideais. Com a morte de Jean Guérin, em 26 de setembro de 1885, o rustanguismo perdeu a sua força propagandista e praticamente desapareceu do movimento espírita na Europa. Mas até aí o estrago já estava feito e o rustanguismo chegou ao Brasil. Mas isso fica para um outro vídeo. Aliás, se você quiser um outro vídeo com essa história, comenta aqui embaixo. Sim, eu quero um vídeo. Uma das questões que fica é qual o objetivo de Pierre Gaëtan Leymarie nessa história? Ele era um rustanguista e queria a propagação das ideias ou apenas um interesseiro que viu uma oportunidade quando viu os recursos que estavam nas mãos de Guérin? Mais duas coisas bem interessantes. Não existem registros de que Kardec e Rusteng tenham se encontrado pessoalmente em vida. A única oportunidade que isso poderia ter acontecido foi quando Kardec foi a Bordeaux para a inauguração da Sociedade Espírita de Bordeaux. E nessa ocasião, Rusteng não estava presente na reunião, pois estava cuidando da sua esposa que estava acamada em sua casa de campo. E essa afirmação é confirmada pelo próprio Kardec através de cartas que ele enviou para sua esposa Amélie Boudet. E para finalizar, no livro Páginas de Além Túmulo, do médium Carlos Gomes dos Santos, de 1939, sob o título Gutta Cavat Lapidem, podemos encontrar uma mensagem que o autor atesta ser de autoria do espírito de Rusteng. E nela o espírito do francês afirma ter sido vítima de mistificação quando realizou seu livro Os Quatro Evangelhos. Eita, que história boa, hein?
Se você gostou, deixe o seu like, comenta se você sabia de todos esses detalhes e compartilha com seus amigos que eu tenho certeza vão se interessar por esse conteúdo. Não esquece também de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Esse foi mais um Curiosidades Espíritas. Até a próxima!